Olá a todos! Nós somos o Grupo Tico e na aula de hoje vamos aprender sobre o conceito de valores padrão em funções em C++. Antes de mergulharmos nas funções com valores padrão, vamos entender o que exatamente é um valor padrão. Esse recurso nos permite definir valores pré-definidos para os parâmetros de uma função, trazendo uma maior flexibilidade e conveniência no desenvolvimento de nossos programas. É importante destacar que, ao definir valores padrão para parâmetros em funções, estamos fornecendo um valor que será utilizado automaticamente caso nenhum valor específico seja passado para aquele parâmetro durante a chamada da função. Isso pode ser extremamente útil em situações onde certos parâmetros têm valores comuns ou frequentemente utilizados. Em C++, podemos definir valores padrão tanto durante a declaração quanto durante a definição de uma função. Durante a declaração, os valores padrão são especificados nos protótipos de função, permitindo que outros desenvolvedores saibam quais valores podem ser omitidos. Durante a definição da função, os valores padrão são fornecidos na própria implementação da função. Dessa forma, podemos controlar melhor o comportamento da função e fornecer valores adequados para diferentes situações. Além disso, devemos ter cuidado com a ordem dos parâmetros na declaração da função. Ao definir valores padrão, é recomendado que coloquemos os parâmetros com valores padrão por último. Isso evita ambiguidades na chamada da função, pois permite que a função seja chamada apenas com os parâmetros desejados, omitindo aqueles que possuem valores padrão. Essa flexibilidade na chamada das funções nos permite especificar apenas os parâmetros relevantes para cada contexto, simplificando o código e tornando-o mais legível. Vamos ver como isso funciona na prática. Vamos ver um exemplo prático de como usar valores padrão em funções em C++. Nesse caso, temos uma função que calcula a soma de dois números e possui um valor padrão definido para o segundo parâmetro. A declaração da função com um valor padrão para o segundo parâmetro deve ficar dessa forma. Nesse código, temos uma função chamada somar, que recebe dois parâmetros inteiros, a e b. No protótipo da função, definimos o valor padrão de b como zero, ou seja, se nenhum valor for fornecido para b, ao chamar a função, o valor padrão será usado. No main, há duas chamadas para a função somar, int resultado 1. Aqui estamos chamando a função somar com valores específicos para a e b. Portanto, a terá o valor 5 e b terá o valor 3. A função somar irá retornar a soma desses dois valores, ou seja, 5 mais 3 igual a 8. O resultado é atribuído à variável resultado 1. Temos int resultado 2. Nessa chamada, estamos passando apenas um valor para A e não fornecendo nenhum valor para B. Como B tem um valor padrão de zero, a função somar irá somar 7 mais 0 e retornar o resultado, que é 7. O valor é atribuído à variável resultado 2. Em seguida, temos duas linhas de códigos que usam o cout para imprimir os resultados. Essas linhas imprimirão os valores de resultado 1 e resultado 2 na tela, respectivamente. Assim, a saída do programa será resultado 1, 8 e resultado 2, 7. Como vocês podem ver, definir valores padrão para parâmetros em funções em C++ podem ser extremamente útil. Essa técnica nos permite escrever código mais limpo, reduzindo a quantidade de parâmetros necessários nas chamadas de função e fornecendo valores pré-definidos quando não são especificados. Isso aumenta a flexibilidade e a conveniência na escrita de programas. Como foi dito anteriormente, uma das principais vantagens das funções com valores padrão é a flexibilidade que elas oferecem ao código. No entanto, é importante ter cuidado com a ordem dos parâmetros na declaração das funções com valores padrão. Se tivermos vários parâmetros com valores padrão, a ordem que eles são declarados pode causar ambiguidade. Por exemplo, vamos considerar uma função
que recebe dois parâmetros inteiros, sendo que ambos têm valores padrões definidos. Se tentarmos chamar essa função sem especificar nenhum valor, o compilador não vai conseguir determinar qual valor padrão utilizar. Nesse caso, é necessário que a gente especifique os valores de forma explícita ou ajustar a ordem dos parâmetros para evitar ambiguidade. Temos a função chamada somar, que recebe dois parâmetros inteiros, a e b, ambos com valores padrões definidos. Agora, se tentarmos chamar essa função sem especificar os valores, como somar parênteses, o compilador não saberá qual valor padrão utilizar para cada parâmetro, pois ambos têm valores padrões definidos. Para corrigir isso, podemos especificar valores de forma explícita, como somar 10,20, ou alterar a ordem dos parâmetros na declaração para evitar a ambiguidade. Esse é o exemplo da função com valores padrão. É o int calcular, int a recebe 0, int b recebe 0. E o return é a mais b. Outro ponto relevante é a documentação de valores padrão. Quando definimos valores padrão em nossas funções, é essencial documentar claramente quais são esses valores. Isso ajuda outros desenvolvedores a entenderem o comportamento esperado da função e a utilizarem corretamente os valores padrão. Uma documentação completa e precisa é fundamental para a legibilidade e manutenção do código. Em resumo, as funções com valores padrão trazem vantagens significativas ao código, oferecendo flexibilidade e evitando a repetição de argumentos menos comuns. No entanto, devemos estar sempre atentos à ordem dos parâmetros, evitando a ambiguidade citada anteriormente. E lembrando sempre de documentar claramente os valores padrões utilizados. Ao utilizar valores padrões de forma adequada, podemos melhorar a legibilidade e a manutenção do código. Continue explorando e aproveitando ao máximo essa funcionalidade em C++. Agora é hora de responder algumas perguntas comuns relacionadas ao tema de funções com valores padrão em C++. Vamos abordar situações específicas e possíveis problemas que podem surgir ao utilizar esse recurso. Pergunta 1. Quais são algumas situações em que valores padrão em funções podem causar problemas? Embora os valores padrões sejam úteis, é importante estar ciente de possíveis situações problemáticas. Um cenário comum é quando uma função é atualizada e seus valores padrões são alterados. Isso pode afetar outra parte do código que depende dessas funções. Portanto, ao atualizar valores padrões e funções, é essencial realizar testes bem abrangentes para garantir que tudo continue funcionando conforme esperado. Pergunta 2. Como lidar com atualizações e alterações nos valores padrão? Quando ocorrem alterações nos valores padrão, é importante considerar a compatibilidade com versões anteriores do código. Uma abordagem recomendada é evitar alterar os valores padrão em funções existentes, a menos que seja absolutamente necessário. Em vez disso, é preferível adicionar novas funções com novos valores padrão, se possível. Dessa forma, o código existente não será afetado e as alterações serão mais transparentes para os outros desenvolvedores. Pergunta 3. Existe alguma boa prática para lidar com situações em que diferentes valores padrão são desejados? Sim, é possível lidar com essa situação usando sobrecarga de função, que é um tema de um próximo vídeo. A sobrecarga de função permite que você defina diferentes versões da mesma função com diferentes conjuntos de parâmetros e valores padrão. Isso oferece uma maior flexibilidade e clareza ao trabalhar com valores padrão em cenários específicos. Espero que essas respostas tenham esclarecido algumas dúvidas comuns sobre o uso de valores padrão em funções em C++. Lembre-se de considerar as possíveis situações problemáticas, documentar claramente os valores padrão e, sempre necessário, realizar testes abrangentes para garantir a estabilidade do seu código. Chegamos ao final do nosso vídeo sobre funções com valores padrão em C++. Antes de encerrarmos, vamos fazer uma breve recapitulação, uma revisão rápida do que discutimos e ressaltar a importância desse recurso. Durante este vídeo, exploramos as funções com valores padrão em C++ e como elas podem tornar o nosso código mais flexível e eficiente. Vimos que os valores padrão nos permitem definir valores para parâmetros de função,
que serão utilizados quando nenhum valor específico for fornecido durante a chamada de função. Essas funções nos oferecem uma grande vantagem, proporcionando flexibilidade ao permitir que certos parâmetros sejam omitidos ou assumam valores pré-definidos. Isso simplifica nosso código e nos dá a capacidade de lidar com diferentes cenários sem a necessidade de escrever várias versões da mesma função. Agradecemos a todos por assistir a este vídeo e espero que vocês tenham encontrado valor e conhecimento nele. Encorajamos vocês a continuarem explorando as funções com valores padrão em C++, experimentando e aplicando este recurso em seus próprios projetos. Lembre-se de documentar adequadamente os valores padrão e realizar testes abrangentes para garantir a estabilidade do código.